Olá. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal 8 Coisas. Todos sabemos que a Mãe Natureza gosta de nos colocar em nosso lugar. Terremotos, tornados e outras calamidades variadas servem para nos manter sob controle e entendermos como somos pequenos diante a força da natureza. Gostamos de pensar que as coisas estão sob controle, que as pessoas são responsáveis e cuidadosas, porém, como mostram as histórias, nem sempre é assim. Hoje veremos 8 desastres terríveis provocados pelo homem. 1. Inundação de Melaço. Morte por melaço. Isso foi o que vitimou 21 habitantes do North End de Boston depois que uma onda de melaço destruiu edifícios e sufocou espectadores que não conseguiram fugir. Era uma quarta-feira, 15 de janeiro de 1919, quando ocorreu um dos desastres mais bizarros que já se ouviu falar. Tudo começou quando um enorme tanque cheio de melaço começou a ranger. Quando os cidadãos relataram o problema, porém as autoridades não pareciam muito preocupadas. O tanque de metal já havia feito esses sons antes, e todos imaginaram que era apenas o melado se assentando. O tanque tinha 15 metros de altura e capacidade para 8,7 milhões de litros de melaço. A decisão de ignorar o problema foi um grande erro. Os sons de rangidos pioraram cada vez mais até por volta das 12h30, quando um estrondo profundo foi seguido pelo som de metal se partindo. Quando o tanque explodiu, seu conteúdo inundou todas as proximidades. 150 pessoas ficaram feridas e 21 pessoas morreram. Era quase impossível identificar as vítimas sob o esmalte marrom e seco de melaço, muito menos removê-las das ruas. O porto de Boston ficou marrom por semanas como resultado da enchente. Dessa vez o sabor do melaço deixou um gosto amargo na boca. 2. A grande explosão no porto de Halifax. Um erro gigante causou uma das maiores explosões não nucleares da história. Era 6 de dezembro de 1917. O navio norueguês SS Imo e o navio SS Mont Blanc colidem no porto de Halifax, Nova Escócia. O Mont Blanc, um navio cargueiro francês carregado com explosivos para uso na Primeira Guerra Mundial, estava a caminho de Bordeaux vindo de Nova York com uma escala em Halifax. Ao entrar na faixa do canal de Halifax, encontrou o navio Imo, que estava saindo. Havia um protocolo para esse tipo de situação, com cada navio designado para lados opostos do canal estreito, mas naquele dia os dois capitães se recusaram a se desviar. No último minuto, o Mont Blanc virou, mas foi atingido pelo Imo. A explosão resultante fez com que o porto ficasse momentaneamente sem água, com ondas batendo como um tsunami na costa ao redor. Isso, em combinação com o choque de explosão, obliterou tudo em um raio de 800 metros. Estruturas foram achatadas, árvores quebradas e pilhas de destroços pegaram fogo. Ao todo, quase 2.000 pessoas morreram e 9.000 ficaram feridas. Ondas de choque foram sentidas a 177 quilômetros de distância e, para completar, os esforços de resgate e recuperação foram prejudicados por uma nevasca que cobriu Halifax com 41 centímetros de neve. Uma tragédia sem igual. 3. Fumaça mortal em Londres. Durante 5 dias em dezembro de 1952, uma nuvem sufocante desceu sobre Londres, matando milhares de pessoas. 5 de dezembro foi um dia frio, e quando os londrinos acordaram, eles acenderam suas lareiras e seus fogões a carvão, enviando nuvem de poluição para o ar. Ônibus a diesel soltavam fumaça negra no ar e as fábricas lançavam toneladas de poluição. Infelizmente, neste dia, uma inversão térmica se instalou na região, prendendo poluentes no topo da cidade. Sem vento para limpar o ar, a poluição não tinha para onde ir. Ao longo do dia, o céu tinha adquirido um tom amarelado, o cheiro de ovo podre tomou o ar. Os pais foram avisados para manter os filhos em casa longe da escola, por medo de que se perdessem na densa névoa. O ar estava tão denso que as pessoas não podiam ver seus próprios pés, e o tráfego do rio Tamisa foi interrompido. Os pássaros morreram e o gado sufocou. As pessoas tiveram o mesmo destino. Estima-se que cerca de 12.000 pessoas morreram de doenças respiratórias relacionadas diretamente ao ar sulfuroso. Finalmente, depois de 5 dias de pesadelo, uma brisa fresca soprou e levou a poluição assassina para o mar. Até que em 1956 uma lei para controlar a emissão de gases poluentes foi finalmente aprovada. 4. Terror químico em Bhopal. Usado na produção de pesticidas, o isocianato de metila,
OMC, também é fatal para os seres humanos. Isso ficou muito claro durante as primeiras horas da manhã de 3 de dezembro de 1984, quando o acidente mais terrível da história da indústria ocorreu na fábrica química da Union Carbide, em Bhopal, Índia. Por conta de um tanque de armazenamento com vazamento, os sistemas de alerta estavam com defeito. Dentre várias violações de segurança, uma reação química no ar enviou nuvens de gás venenoso para os bairros próximos. As vítimas, em sua maioria pobres e vivendo em uma área densamente povoada perto da usina, estavam quase dormindo na hora, mas mesmo aqueles que tentaram escapar acharam isso impossível. A nuvem sufocante era mais pesada que o ar e pairava perto do solo. Carregada pelo vento, o gás se espalhou mais rápido do que as vítimas podiam correr. O número total de mortos foi estimado entre 3.800 e 16.000, com mais de 500 mil de feridos. Os sobreviventes sofreram consequências de longo prazo, como dano nos pulmões, irritação nos olhos, cegueira e outros efeitos da exposição ao gás tóxico. Embora algumas das vítimas tenham recebido indenização por sua dor e sofrimento, os valores eram irrisórios e insuficientes para compensar uma vida inteira de invalidez e sofrimento. 5. Tsunami de cerveja. A cerveja sempre foi uma bebida muito popular, mas com certeza a maioria das pessoas prefere apreciar a cerveja em um copo, e não em ondas de quase 5 metros. No início do ano de 1800, muitas cervejarias de Londres utilizavam gigantescos tonéis de madeira. Eles começaram como atrações turísticas, mas logo se transformaram em uma competição não oficial. Todos queriam ver quem conseguia construir o maior barril. Os proprietários da cervejaria Ferradura se orgulhavam de seus tonéis, que continham milhares de barris de cerveja. Em 17 de outubro de 1814, um dos tonéis estourou, causando um efeito dominó nos tonéis vizinhos. O resultado foi uma onda de cerveja de 4,6 metros de altura que destruiu a New Street e atingiu St. Giles Rockery, uma das áreas mais pobres de Londres. 2 casas caíram como se fossem palitos de fósforo na pesada onda de cerveja. As pessoas eram varridos pela torrente. Depois que a onda de cerveja se dispersou, os socorristas chegaram. Eles foram instruídos a ficarem em silêncio para ouvir melhor os gritos dos sobreviventes que foram enterrados nos escombros. No final, 8 pessoas morreram. O acidente foi determinado como um ato de Deus, e os cervejeiros escaparam impunes. As vítimas não foram compensadas por suas perdas. Em um dos eventos mais tristes da história da cerveja. 6. Destruição da barragem de Johnstown. Em meados de 1879, um grupo chamado Salt Fork Fishing Hunting Club construiu um luxuoso alojamento perto de Johnstown, Pensilvânia, para ser usado por seus ricos membros. Enquanto os sócios do clube gastavam muito dinheiro no hotel, eles se esqueceram de melhorar a represa de terra que mantinha o belo lago Conemaugh no lugar. Por conta dessa falha, em 31 de maio de 1889, todos pagaram o preço. Após 2 dias de chuvas fortes, o lago subiu até o topo da barragem. Tentaram drenar a água para aliviar a pressão sobre a barragem, mas era tarde demais. Às 15h10, a barragem se rompeu. Milhões de toneladas de água desceram o vale a 64 km por hora. Quando a água chegou a Johnstown, estava cheia de destroços de casas, carroções, animais e árvores. Como se já não fosse ruim o bastante, uma enorme parede de destroços que se acumulava contra uma velha ponte de pedra pegou fogo, matando todos os que ali se abrigavam. Quando a inundação finalmente se dissipou, mais de 2.200 pessoas morreram e 10 km² de Johnstown foram destruídos, por conta do relapso humano. 7. Explosão do Arsenal Hill. Em um agradável dia em Salt Lake City, multidões se reuniram nas igrejas. As pessoas jogavam beisebol e faziam piqueniques sob o sol forte. 2 jovens, Frank Hill e Charles Richardson, ambos com 18 anos de idade, estavam cuidando do gado em Arsenal Hill, próximo ao paiol onde estava todo o estoque de munições da cidade. Na tentativa de evitar o tédio, Hill e Richardson começaram a atirar em um bando de gansos que estavam voando um pouco acima do paiol. Momentos depois, 40 toneladas de pólvora e vários outros tipos de explosivos e munições detonaram em 3 explosões consecutivas. Ambos os garotos foram mortos instantaneamente. Cavalos fugiram, árvores caíram e os jogadores de beisebol foram jogados no chão.
Cacos de vidro voaram pelo ar e pedregulhos, alguns pesando até 52 quilogramas, caíram do céu. Todos os edifícios em um raio de 3,2 quilômetros foram danificados. Surpreendentemente, apenas 4 pessoas morreram neste dia terrível. Ao final, estimava-se que 500 toneladas de rocha caíram sobre a cidade. A área onde ficava o paiol de pólvora foi reduzida a uma paisagem lunar de crateras. Os jornais locais declararam que este era um dia que ninguém nunca esqueceria. 8. Chernobyl. Um dos mais terríveis desastres causados pelo homem de todos os tempos, por conta da má gestão da planta e as falhas no projeto do reator, uma gigante explosão que liberou enormes quantidades de radiação no ar. Embora o governo soviético tenha tentado manter segredos sobre o desastre, os países vizinhos rapidamente notaram níveis elevados de partículas radioativas e rastrearam a fonte. Várias pessoas morreram instantaneamente. 237 pessoas sofreram grave intoxicação devido à radiação. Por conta da falta de informações, não se sabe quantas pessoas morreram de câncer ou outros efeitos colaterais deste acidente, mas as estimativas estão na casa das dezenas de milhares de pessoas. Embora a área ao redor de Chernobyl ainda seja insegura e não será oficialmente habitável por pelo menos mais 20 mil anos, algumas pessoas voltaram para suas casas. E a área da catástrofe de Chernobyl agora se tornou uma atração turística. Essas foram as 8 coisas de hoje. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like do mesmo jeito, porque eu sei que você é uma pessoa legal. Comenta e compartilha. Se inscreva-se no canal. Até o próximo 8 coisas.